Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São Bento e Salvador, rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa aula é sobre conhecimento. E, basicamente, o interesse dessa aula, claro, tudo é interessante quando a gente vai estudar, mas é mostrar como tolo colocar em dúvida a capacidade do conhecimento humano, certo? Então, basicamente, é isso que eu pretendo fazer com essa aula. Então, claro, para fazer isso, eu procurei levantar um pouco em que ponto se coloca em dúvida o conhecimento e como é que a gente vai, o que a gente tem que compreender sobre o que é o conhecimento humano para tentar entender que essas críticas são infundadas, tá? Então, em primeiro lugar, que é absurdo achar que se pode colocar em questão o conhecimento, tá? Porque as pessoas não é natural isso. Ninguém fica duvidando, naturalmente, as pessoas não ficam duvidando, será que isso é isso mesmo? Este livro que está aqui, será isto um livro? Não é um livro? Será que isto é um sonho? Ai, será que estou eu aqui imaginando todos vocês e tudo isso é fruto da minha imaginação e eu não tenho como, isso não é normal, certo? Isso aqui, quando as pessoas podem, por causa de leituras, por causa de influências de filosofia moderna, começar a querer acreditar ou achar que é bonito acreditar nisso. Mas não é normal por quê? Basicamente, porque funciona. Eu sei que o conhecimento que eu tenho funciona. Eu vejo isso na evidência dos sentidos. Eu vejo isso pela eficiência da comunicação. A ciência, ela alcança certos conhecimentos com os quais ela é capaz de prever certos fenômenos, certo? Então, como é que o conhecimento, eu chego a um conjunto de conhecimento a partir do qual eu prevejo certos fenômenos? Por exemplo, Tales de Mileto prevendo um eclipse, certo? Tales de Mileto, 580 a.C. Então, ele prevê um eclipse. Como é possível isso? Como é que ele previu este eclipse? Porque aquele conhecimento que ele tinha fazia com que ele fosse capaz de saber o que ia acontecer. Então, de fato, a natureza mostrou que aquilo que ele tinha apreendido a partir dos sentidos e compreendido com a razão é real, corresponde ao que a realidade é. Então, aqui só para deixar bem claro aqui. Então, a primeira evidência, ou melhor, a primeira consideração que a gente deve fazer, a evidência dos sentidos. Não é absurdo negar a evidência dos sentidos. Então, aqui eu pus só alguns exemplinhos daquilo que nós temos, os sentidos, claro, que são o nosso conhecimento animal, tá? Então, é claro, você chega num lugar, sente cheirinho de café, e aí você, de fato, pergunta, alguém fez café? Sim, alguém fez café. Não é mentira, você não está imaginando uma coisa que é absurda. Alguém fez café, você toma café, você prevê, você sabe qual vai ser o gosto daquele café. Às vezes sim, às vezes você pode até achar que é mais delicioso, acaba não sendo. Mas enfim, a visão, o tato, a audição, tudo isso aí nos dão evidências. Certo? Tá? Eu pus aqui porque os animais, eles compartilham conosco esse conhecimento dos sentidos. O que eu ia falar para vocês? Uma vez que eu fiz Não, foi sem querer. Dessa questão dos sentidos, né? A gente tinha um cachorrinho lá, sempre teve cachorro em casa, né?
E então eram uns cachorrinhos pequenininhos, eu tinha um filhotinho bem pequenininho assim, e a criança gosta de se divertir, né, com o cachorrinho. Então, aí o cachorrinho tava assim, ele chegava perto da parede e desviava. Ele era um cachorrinho bem pequenininho, daqueles que ele ainda meio vai nadando assim, né, se arrastando na barriguinha. Aí o cachorrinho tava assim, vinha pra cá e desviava. Não, ele andando, não foi a parede. Ele ia andando, aí eu punha a folha na frente dele e ele desviava. Eu falei, pobre do cachorrinho, é burrinho, né? Deixa eu ensinar umas coisinhas pra ele. Aí, o que eu fazia? Aí o cachorrinho vinha, eu punha a folha na frente dele, aí eu empurrava e ele viu que a folha se levantava e ele continuava andando. Aí eu fiz isso várias vezes até que o cachorrinho aprendeu que diante de uma evidência branca, ele continuava andando e a folha ia levantar. Aí esqueci do cachorrinho, fui fazer outras coisas. Quando eu voltei para o mesmo lugar onde eu tinha deixado o cachorrinho, ele estava batendo com a cabecinha na parede. Então, o coitadinho, porque, enfim, isso aí foi sem querer, eu não fiz isso de propósito. Eu não imaginava que ele ia levar a experiência tão a sério. Mas, claro, o que o cachorrinho fazia? Ele tinha essa evidência diante dele. Tinha uma coisa branca, isso era um obstáculo, ele desviava. E não adiantou, não é porque eu treinei o cachorrinho para atravessar o branco, quando era folha, que quando ele via o branco, que era a parede, que aquilo ia simplesmente desaparecer e ele ia passar por baixo, certo? Então, isso aqui também... A convicção dele não mudava, né? A convicção, sim, se ele tivesse estudado Kant, quem sabe, mas ele ainda não tinha tido tempo. Não, tô brincando, desculpa. Mas, então, justamente, tinha aquilo, há uma evidência, a evidência dos sentidos corresponde a uma realidade externa, tá? O conhecimento, então, as pessoas se comunicam. Eu peço um copo d'água, provavelmente vai vir um copo d'água para cá, certo? Por quê? Porque a comunicação, ela é eficiente, ela funciona, nós comunicamos coisas que existem, que são reais. Então, mais uma coisa para não colocar em dúvida o conhecimento. E claro, é claro que os filósofos, quando eles negam o conhecimento, eles precisam dar conta de explicar tudo isso. Como que é possível que os homens se comuniquem, embora a comunicação não corresponda com a realidade. E aí eles se complicam bastante para fazer isso. Então aqui, também a questão da ciência, certo? Como eu falei para vocês, não é muito inacreditável isso. Se faz um cálculo e a pessoa consegue colocar um foguete, fazer uma estação espacial, consegue fazer cálculos, aqui essas coisas com biologia, faz previsões, observa e as observações correspondem àquilo que se previu. Então, tudo isso mostra que o conhecimento é eficiente, ele funciona, e não há razões para se colocar em dúvida, embora modernamente se faça isso. E aí eu dou para vocês um exemplo, eu vou ler um pouquinho aqui, infelizmente eu esqueci de pôr no slide, porque Einstein, ele tem um artigo que se chama Física e Realidade, um artigo publicado em 1936, em que ele vai dizer isso. Ele fala o seguinte: podemos afirmar o eternamente incompreensível no universo é o fato de ele ser compreensível. Por que ele fala isso? Porque ele fala que os conceitos, as ideias que nós temos sobre a realidade são construções livres. Nós dizemos coisas assim, nós construímos, nós criamos, nós impomos uma certa formatação à inteligência
coloca uma formatação sobre a realidade. E aí ele fala, olha que inacreditável, e com isso nós conseguimos compreender o universo. Olha só o que ele fala. Não se trata essa liberdade da criação, não se trata da criação de conceitos e da relação entre eles. Não se trata aqui de algo semelhante à liberdade de um romancista. Então aí ele já põe um limite, não é que o homem cria qualquer coisa de qualquer jeito. Mas sim, muito mais a liberdade de um homem a quem foi proposto um bem concebido jogo de palavras cruzadas. Ele pode, é bem verdade, sugerir qualquer palavra como solução, mas só há uma que realmente soluciona a charada como um todo. Então, peraí. Então, o homem está diante da natureza como alguém que não está impondo uma ficção sobre a natureza, mas está observando a natureza para descrevê-la, como se fosse uma charada, mas só tem uma resposta certa. Então, não é uma criação livre. Então, ele não é livre completamente para atribuir conceitos à realidade, certo? Então é mentira que a ciência é uma criação livre, de que os conceitos não são aleatórios, porque ele fala que é uma relação, mas não é uma relação, ele diz, não se trata de uma relação como aquela entre a canja e a galinha, mas sim entre a roupa e o cabide no armário, tá? Então, é uma construção artificial, não é a realidade que comunica alguma coisa para a minha inteligência, mas eu que comunico com a inteligência, eu que estabeleço relações. É óbvio que não é assim. Ele vai dizer que... o exemplo que ele dá é mais canja com galinha do que cabide com roupa. É claro, uma charada. Então, assim, não é verdade que as pessoas que dizem que o conhecimento não tem valor, ou tem um valor muito limitado, as pessoas não acreditam nisso, não dá para acreditar. Uma vez eu estava dando aula falando sobre a certeza do conhecimento, a certeza da evidência. Aí uma aluna, aí eu falei assim, a gente sabe, quando a gente não tem dúvida do que nos mostram os sentidos. Por isso que quando a gente acorda, a gente sai da cama e põe o pé no chão, sem nenhum problema, sem nenhum trauma. A gente nem escolhe por quê. A gente tem certeza que a gente vai pisar no chão e que não vai acontecer nada. Aí ela falou, não dá para ter certeza. Eu falei, sim, dá para ter certeza. Por isso que você todo dia, você acorda e põe o seu pé no chão. Porque eu não lembro que... Ela era meio maluquinha. Eu não lembro que argumentos que ela deu, mas ela levava a sério que ela tinha dúvida. E não é verdade, porque imagine que a gente estivesse num lugar... Quando a gente tem dúvida de uma coisa, a nossa ação não é automática. Se vocês estivessem num lugar, eu digo aqui há 2 portas. Numa delas tem um leão feroz que vai devorar você. Na outra delas há muitas barras de ouro. Sabe? O que vocês fazem? Vocês perguntam, cadê a terceira porta, que é aquela por onde eu entrei neste lugar? Por lá que eu vou sair e eu deixo essas 2 portas aí. É assim que a gente age quando a gente tem dúvida. Quando eu levanto da cama, eu não fico olhando, e agora? Põe o pé no chão e a realidade está lá me esperando lindamente, ou põe o pé no chão e você é devorada, vou cair no abismo profundo. Ninguém tem isso, nós não pomos em dúvida o nosso conhecimento, certo? E no caso das 2 portas, a gente pergunta a terceira, onde eu entrei? Tchau. Ninguém... Não tem ninguém, ainda que a pessoa diga, não, vou tentar pôr o ouvido lá, leões fazem barulho. Vou ver qual onde é que está vindo o barulho. Claro, a gente procura uma evidência. Se tem um barulho, leão faz barulho, ouro não faz barulho. Onde tiver silêncio, eu abro a porta. E se houver silêncio nas 2, a gente não abre nenhuma, tá bom? Então aqui, então a evidência dos sentidos, a comunicação e essa predictibilidade da ciência nos mostram que sim, o que nós conhecemos corresponde ao real. Quando é que vai acontecer um problema? Certo? Então uma coisa que a gente deve sempre lembrar é
o conhecimento é natural para os homens. O que quer dizer que uma coisa é natural? É natural e é imediato. Quando nós abrimos os olhos, o que vocês precisam fazer para que as cores cheguem até a retina de vocês? Nada. Vocês não fazem nada, absolutamente. Ela chega sem que vocês não tem que fazer uma operação, não tem que, não, vou abrir o olho, hoje eu quero ver a realidade, e aí a gente vê. Hoje eu não quero ver nada, e a gente não vê. Não é de escolha, certo? Então aquilo que em nós é natural, não é de escolha. E o conhecimento em nós é natural, nós somos seres racionais. A racionalidade no homem é a sua natureza. Como é que acontece então, e esse que começa a ser o problema, quando nós temos afirmações contraditórias? Porque se alguém vai ver essa tela aqui e ver vermelha ou ver azul, certo? A gente pode dizer, você está vendo vermelho? Você é daltônico no grau X. Você está vendo azul? Você é daltônico no grau Y. Certo? Então, se alguém vê infravermelho ou ultravioleta, eu poderia perguntar qual é a cor verdadeira, intrínseca dele. Porque depende do filme que a pessoa vê, se é na luz visível, na ultravioleta ou na infravermelho. E quando você pergunta, Mas isso não é a cor verdadeira. Qual é a vibração dessa cor? A vibração dessa cor é tal. Ponto final. Absolutamente objetivo. Porque as coisas têm uma vibração e nós temos uma gama de você tem as ondas lá, né? Que vai do infravermelho a ultravioleta. A gente enxerga um pedaço. Aliás, tem o raios gama continua lá, né? Isso aqui é o limite da nossa visão. Mas tem mais coisa para baixo, mais coisa para cima. A gente vê uma certa coisa. Eu lembro de um professor lá na física que dizia que achava como devia ser maravilhoso aquilo que se enxerga quando tem duas estrelas. Como são aquelas estrelas? Supernova? Não a supernova que explode, mas quando tem duas gêmeas assim, como é que chama? Binário. Então, não sei. Aline, como chama? Aquelas estrelas... Pleiades, talvez. Não vou lembrar. Mas enfim, tem esse fenômeno e é um negócio super cheio de energia e ele queria ser capaz de ver. Não dá, é uma coisa que está acima da nossa capacidade de visão. Então, isso é um outro problema, a questão do limite do conhecimento humano, certo? Isso também não pode ser uma coisa que vá negar os sentidos, tá? Então, uma coisa tem uma capacidade de produzir uma certa vibração. E o nosso olho é capaz de receber uma certa vibração. Ele detecta certas vibrações. Agora, e não no olho do detecta espírito, aquilo que outras. detecta, ele vê de outro jeito, a gente pode ir lá e achar o defeito no olho dele. Por isso que ele não consegue captar como todo mundo. Tá, então aqui. A questão das afirmações contraditórias, então, se eu digo, é verde, alguém pode dizer que é vermelho. Não sei se esse tom de verde se enxerga vermelho, mas enfim... alguns tons de verde os daltônicos enxergam como vermelho. Então aqui, afirmações contraditórias podem vir de erro ou de mentira, certo? Então a pessoa não quer assumir a culpa, fala que a culpa é do outro. Até se identificar de quem realmente é a culpa, aí se faz uma investigação, mas em princípio diz, foi ele que quebrou o vaso, não foi ele. Aí fala, não, foi você que quebrou, não, foi você... você está dizendo o culpado é ele ou o culpado é ele, você tem informações, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, certo? Então, claro, aí no caso você já tem uma questão de mentira, as pessoas aí mentem. Tem uma afirmação no sentido bem técnico, assim, de fato uma asserção como, não quando, por exemplo, há afirmações contraditórias, porque é algo que de fato é incerto. Não, quando nós temos duas sentenças que dizem o oposto. Tá? Então, e a questão do erro? Então, a questão da mentira, claro, isso é o que vai levar os homens a acharem atraente a questão de colocar o conhecimento em questão. Não, é verdade. Então, as coisas são... Ninguém sabe direito o que a coisa é. Se chega ao cúmulo hoje em dia de as pessoas afirmarem que não se pode dizer se um ser humano é homem ou mulher.
certo? Ah, não dá para saber o ser, porque também uma outra coisa, toda afirmação sobre o conhecimento é, na verdade, uma afirmação sobre a realidade. Eu vou dizer que o conhecimento não é possível se eu tenho uma certa consideração sobre a realidade. Se a realidade é constantemente, sempre e apenas, essencialmente mutável, o conhecimento não pode alcançar o que é a realidade. Mas ainda assim a pessoa afirma que tudo muda e ela tem certeza que tudo muda. Isso. Então isso é um enunciado autocontradictório. Porque se ela afirma é impossível conhecer, ela afirma isso com certeza. Então se auto-aniquila. Que nem o Einstein, ele vai dizer, só se pode afirmar certas coisas para um certo conjunto de fenômenos estudados e durante um certo tempo. Então, E aí, como e você depois, sabe? qual é o tempo, né? O tempo de chegar um Não é, outro como é e que dizer... você sabe disso? Esse conhecimento seu é fixo. Então, esse tipo de afirmação são todas... Então o Descartes que fala que para chegar ao conhecimento tem que pôr tudo em dúvida. Só não isso que se traz. Então, ele põe em dúvida, isso aí é muito fraco, né? O jeito que ele... Ele não põe em dúvida a dúvida dele. Depois o Nietzsche vai falar, quer dizer, quem disse que é ele que está pensando? Ele podia dizer, que é o que o Nietzsche vai afirmar, não é ele que pensa, ele não é a causa do pensamento, o pensamento se dá nele como efeito, ele é o efeito de um pensamento que é outra coisa, entendeu? Se vai afirmar qualquer coisa, você pode afirmar também isso. Então aqui, a questão do erro, eu falo brevemente sobre isso, tá? Depois tem... Até acho que eu vou dar uma aula depois sobre essa questão da certeza e do erro. Mas o erro, em geral, o erro vem de se transformar uma opinião ou uma afirmação provável em uma afirmação certa. Então, se eu digo assim, é claro que vai chover, não chove, eu errei, certo? Então, por isso que se diz, há uma chance de, sei lá, 80% de probabilidade de que haja chuva, certo? Então, aí eu estou dizendo, qual é a probabilidade? Se eu digo, não, é certo que vai chover, não chove, isso aqui é um erro. Então, o erro pode vir da falta de dados para eu chegar a fazer uma afirmação, de um desejo que eu tenho, por isso que eu coloquei essa fotinha aqui, é o gatinho se olhando no espelho, e ele tá vendo lá o leão. Então vem de um desejo, muitas vezes é isso, a pessoa quer que a coisa seja de uma certa maneira e ela vai afirmar, mas pode vir disso aqui, claro, isso aqui só é possível no desenho, tá? Vocês estão vendo que aqui tem 4 pontas, aqui tem 3 pontas, a maneira como o desenho é feito, no desenho, leva a um engano, mas isso aqui não é possível senão no desenho, tá? Porque justamente isso as pessoas chegam a afirmar, pode ser que os sentidos me enganem, tá? Então... Isso remonta até Platão na caverna. Como é? Isso remonta até o mito da caverna de Platão. A questão do quê? Do erro? Dos sentidos enganarem? Até anterior, né? Aí você, dependendo, por exemplo, o Heráclito, que vai dizer que, na verdade, ele não vai dizer que os sentidos enganam propriamente, mas eles vão dizer que os sentidos não são capazes de conhecer a verdade, a realidade. O Heráclito vai dizer que tudo muda sempre, a inteligência é incapaz de aprender as coisas, os sentidos só vêm a mudança, portanto, os sentidos não vêm o ser. E o ser é uma coisa que está lá fora de tudo, tá? Bom, enfim, o interesse vai levar as pessoas a quererem dizer que, então não dá pra saber, a pessoa tá querendo ir para um lugar, ela não tá vendo direito, ela, não, é isso que eu tenho que fazer, e aí a pessoa acaba se dando mal, tá? Então, assim, não é natural negar o conhecimento, mas é uma coisa que, por afirmações, por exemplo, de cientistas como o Einstein, isso é uma coisa que
Se fala muito, tudo é opinião, ou a verdade, não existe verdade absoluta, para se chegar à verdade você teria que ter uma perspectiva infinita sobre cada uma das coisas, isso não dá para acontecer, enfim. E aí, então tem uma série de ideias vagas que as pessoas captam por aí e usam segundo o seu próprio interesse, tá? Mas o natural não é colocar o conhecimento em questão. Certo? Por quê? Porque conhecer as coisas e usar o conhecimento que nós temos funciona, tá? Bom, agora, então as pessoas não ficam paradas pensando, por que eu estou negando conhecimento? As pessoas simplesmente, mesmo Einstein, ele diz, não é possível, os conceitos são uma criação livre, é incompreensível que a natureza seja capaz de revelar os seus segredos, como é que isso acontece? Ele não fala assim, mas ele continua fazendo ciência, certo? Ele tinha que ser coerente. Quem que foi? O Rimbaud, né? Que falou, que parou de falar, parou de escrever e foi viver vendendo escravos lá, porque ele falava, não, os sentidos enganam, não é possível conhecer a verdade. O que é coerente diante dessa afirmação? Não falar nada. Você não vai fazer nenhum tipo de afirmação, você vai simplesmente se deixar levar pelos seus interesses sensoriais. Aí, justamente, a negação do conhecimento nos prende na animalidade, nos prende no instinto, nos prende nas emoções, certo? Então, por isso que é necessário saber o que é... O senhor quer? Não? É o selvagem, né, que vive pro agora. Isso, tá? Então, no fundo é o que as pessoas... para onde as pessoas vão sendo levadas com esse tipo de afirmação. Se tudo é opinião, se não pode haver certeza sobre nada, que nem esse livrinho aqui sobre filosofia, investigação sobre a verdade. Então ele vai falar assim, mas é possível para o homem conhecer a verdade? Se um diz, então ele vai falar de vários campos, né? No campo moral, o que é o bem, o que é o mal, no campo religioso, um diz que a verdadeira religião é uma, outro diz que é outra. Como é possível chegar a isso? O que as pessoas fazem? Simplesmente elas pegam uma opinião qualquer que seja confortável para elas, porque pertence a esse grupo, esse conjunto de opiniões faz parte do grupo a que eu me filiei. Então é confortável para mim viver assim, acreditando nessas coisas. A pessoa pode até, como os árabes, morrer por causa dessas crenças que eles têm. Agora, isso é não fazer uma investigação coerente, porque em tudo a gente pode alcançar a verdade sobre as coisas, e é próprio da nossa natureza racional encontrar a verdade sobre as coisas, uma verdade que possa ser provada e agir de acordo com ela. E esse que é o problema. Agir de acordo com a verdade que nós conhecemos não é o que se quer. Mas agora voltando. Quais são, filosoficamente, quais são os pontos que levam a pôr em dúvida o conhecimento? Tá? Então primeiro aqui, a incompatibilidade entre o produto do conhecimento e a coisa conhecida, certo? Então, claro, se eu descrevo uma coisa e a minha descrição não corresponde à coisa descrita, então a minha descrição não é eficiente. Se o conhecimento não corresponde à coisa que eu conheço, esse conhecimento não funciona. Quando é que isso vai acontecer? Por que se pode pôr isso em dúvida e filosoficamente se faz assim? Primeira coisa, por conta da mutabilidade das coisas, certo? As coisas são mutáveis e o pensamento, a inteligência, ela cria conceitos e os conceitos são estáveis, são imutáveis. Cadeira o conceito de cadeira não quebra, não envelhece, ele não tem nenhum problema, ele é absolutamente imutável, é um só. O que é triângulo é uma coisa só, sempre, tá? Então os conceitos
não mudam. As coisas mudam. Se o conhecimento ele é imutável e as coisas que o conhecimento descreve são mutáveis, parece que nós temos aí um problema, parece que nós não podemos conhecer corretamente. Eu só vou elencar e já eu falo sobre isso, tá bom? E depois, a questão da multiplicidade das coisas e a unidade das ideias. Por quê? Aí vocês têm uma multiplicidade de mesas, e eu chamo essa multiplicidade com um nome só, mesa. Um nome, uma multiplicidade de coisas. Então, como é que a ideia una resolve a questão da multiplicidade dos seres, tá? E aí, de uma certa maneira, aquilo que o Gorgias vai falar é um pouco isso. Ele vai dizer, não é exatamente a questão da multiplicidade, mas quando ele diz que se eu descrevo uma maçã, eu posso falar que a maçã é saborosa. Dizer maçã saborosa não põe o gosto de maçã saborosa na boca de ninguém. Se eu comi uma maçã, eu sei qual é o gosto. Se eu digo maçã saborosa, ninguém sabe como é o gosto da coisa. Então, a ideia que eu tenho, ou a sensação que eu tenho é uma coisa, a ideia que eu tenho é outra, tá? Então, aqui como é que uma única ideia pode explicar uma multiplicidade de seres. Depois, a impossibilidade de determinar a origem externa do conhecimento, tá? Então, aqui seria a exterioridade do mundo com a interioridade do pensamento. Aí também o Gorgias, que ele vai falar uma coisa, ele diz, quando ele vai, eu não sei se esse é o primeiro passo, ele fala que, na verdade, o Gorgias, ele é nihilista, então ele vai negar a existência do mundo, certo? Então ele vai dizer o quê? Que, como é que é? Quando ele fala a parte do interior digamos que o mundo exista, certo? Se eu vejo o mundo, ele vai dizer, se eu vou refletir sobre isso, aquilo que eu tenho dentro de mim, certo? Se eu penso assim, eu tenho em mim a ideia desse mundo que eu estou vendo, mas eu tenho em mim também ideias sobre coisas que vieram de mim mesmo. Eu penso sobre, eu imagino certas coisas, eu sonho com isso ou com aquilo, eu crio um bicho que não existe, e aí ele vai falar, essas informações desse mundo, essa informação sobre o mundo externo, ou aquilo que eu mesmo criei de ideias sobre o mundo, as duas coisas estão no mesmo lugar. Como é que eu vou distinguir, como é que eu sei o que é que veio de fora e o que é que veio de dentro? Ele fala, ainda que existisse o mundo, eu não saberia distinguir uma coisa da outra, aquilo que veio de fora e aquilo que veio de dentro, tá? Enfim, o cachorrinho lá, ele distingue, enfim, a gente sabe, e vocês não vieram de dentro de mim, certo? Porque justamente quando a gente percebe coisas, certo? A realidade, ela põe obstáculos ao meu pensamento. Coisas que eu não imagino acontecem, tá? Isso aqui é muito bobo até, né? Se põe em conceitos filosóficos, se cria toda uma historinha e categorias kantianas e o eu pensante, que a princípio fala um monte de coisa, mas o que se está falando são absurdos. E depois a questão do limite do conhecimento, tá? Porque muitas vezes se pensa, o conhecimento humano é limitado, como você falou, mas o limite do conhecimento humano, ele não é contrário à possibilidade do conhecimento humano. Que eu vejo que isso aqui é vermelho, o meu olho não percebe a temperatura disso, mas o meu olho não se engana quanto à cor, porque o meu olho não está vendo a temperatura, certo? Então, eu percebo certas coisas dos objetos, algumas coisas eu não percebo, tá? Com os sentidos. Então aqui, a questão do limite do conhecimento, aí teria que ver
qual é o limite do conhecimento em termos de extensão e de qualidade. Esses dois últimos pontos eu não vou falar, tá? Porque senão fica extenso demais. Então, vou falar agora sobre a questão do produto do conhecimento e a coisa conhecida, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve saber, para garantir a adequação entre aquilo que eu conheço e aquilo que as coisas são, eu tenho que existir alguma coisa no meu conhecimento que seja semelhante àquilo que está na realidade, certo? Então, as exigências do conhecimento são uma certa apreensibilidade. Eu tenho que ser capaz de receber aquilo que está fora de mim. Para ser capaz disso, isso que eu coloquei aqui, que é uma espécie de jogo de encaixe, de cheio e vazio, que é um encaixe, na verdade, entre atos e potências, já eu explico, é assim que o conhecimento vai se formar em nós, tá? E tem que haver uma certa semelhança, então, certo? Ainda que seja essa semelhança aqui, por isso que eu pus esse moldezinho, uma semelhança de negativo e positivo, tá? Porque eu coloquei isso aqui para mostrar se essa mutabilidade constante das coisas, ela não é incompatível com o conhecimento, tá bom? Então aqui, seguindo o que está essas questões de conhecimento, se alguém quiser conhecer com mais profundidade algumas dessas coisas, na Suma Teológica, na primeira parte, a partir da questão 80, a questão 84 ela é fundamental, tá? Mas aí tem umas outras coisinhas um pouco depois, algumas outras coisinhas um pouco antes, mas as questões 84 e 85, elas são as mais importantes para saber sobre todo esse processo de conhecimento, o que é o conhecimento, se existe intelecto agente, paciente, se o conhecimento recebe, se ele cria, enfim, ele vai discutir todas essas coisas. Então lá, no artigo 1º, ele fala historicamente sobre esses dois problemas. Primeiro, que o mundo mutável excluiria a certeza sobre a verdade das coisas, certo? Por quê? E aí ele põe aqui a posição do Heráclito, isso aqui tem no próximo slide, então eu vou só enunciar isso aqui. E o segundo problema então o primeiro problema, se o mundo é mutável, eu não posso ter certeza sobre a verdade das coisas, porque a verdade é imutável, o mundo mutável. Se as coisas mudam constantemente, como é que eu sei quando é que eu tenho a verdade sobre elas? E segundo, o mundo é material e a inteligência é imaterial. Como é que a inteligência é imaterial, como é que eu coloco... Dá para pôr água na inteligência? Dá para pôr água no copo, porque a água material é recebida no copo material, certo? Eu posso jogar água na inteligência? Ainda que a inteligência seja imaterial, seja mais do que a matéria, eu não posso jogar. Por quê? Porque não há uma proporção, não é um receptáculo adequado. Então, como é que as coisas estão na minha inteligência, se as coisas são materiais e a minha inteligência é imaterial? Então, aqui, qual é a garantia da semelhança? Então aqui São Tomás ele põe duas posições. A primeira do Heráclito, então no mundo só há corpos, certo? Os corpos são mutáveis, todos os corpos mudam, eles envelhecem, eles mudam de tamanho, eles mudam de cor, etc. E aí ele vai dizer, como só há corpos e como os corpos são mutáveis, então ele chega à conclusão de que não há conhecimento certo, não é possível que o conhecimento seja verdadeiro. Essa aqui vai ser a posição daqueles, enfim, daqueles que vão ser mais empiristas,
certo? Vão achar que só a experiência que dá conhecimento das coisas, vão colocar a coisa muito, a certeza só na evidência dos sentidos, e aí é claro, as coisas mudando, aí como o Einstein vai colocar, se mudou a experiência, tem que mudar a verdade ou a descrição a respeito daquela experiência, tá? Então, para ele, conhecimento, para Heráclito, o conhecimento é apenas sensível, portanto, não é universal. Se não é universal, não é certo, é uma coisa que diz respeito só a indivíduos num certo tempo. Aí ele vai dar a posição oposta, que é platônica, que também vai dizer a mesma coisa. No mundo só há corpos, os corpos são mutáveis. Mas para Platão, o conhecimento é certo. Como é que ele vai garantir, então, que haja um conhecimento certo num mundo de corpos constantemente em mudança? Ele vai dizer que o conhecimento não é do mundo material. Então, o homem não conhece, de fato, esse copo. O homem, o conhecimento é das ideias perfeitas e imutáveis que são o verdadeiro ser fora desse mundo. E como é que esse copo funciona aí na história do conhecimento? Esse copo me faz lembrar do copo que eu já conhecia quando, antes de nascer, eu vivia feliz lá no mundo das ideias, contemplando todas as maravilhas celestiais e etc. Os copos, eu sempre fico imaginando. Aí o mundo das ideias tem um copinho lá flutuando, aí tem tudo, a caneta, o copo, o guardanapo. É muito estranho. Então aqui, composições opostas, ambos vão chegar, na verdade eles vão dizer o quê? Que não há conhecimento certo daquilo que é material, tá? E é o que a gente quer provar que não é assim. São Tomás, aqui agora na questão 14, a questão 14 é ainda na parte do tratado sobre Deus, essa questão aqui, 84, já é na parte sobre o homem, tá? Os dois na primeira parte da Suma. Então ele vai falar, os seres dotados de conhecimento distinguem-se dos que não o são, neste sentido que estes têm apenas a sua forma própria. Então esse copo não é dotado de conhecimento, este copo só tem a forma de copo, certo? Ele só é copo, ele não pode receber uma outra forma. Se ele receber uma outra forma, ele deixa de ser copo, tá? Ao passo que aqueles, os seres dotados de conhecimento, é natural poderem conter em si também a forma de outro ser, pois a espécie do objeto conhecido está no cognoscente. Então, como é que eu conheço este copo? Tem que haver neste copo alguma coisa, a forma dele, pela qual esse copo pode existir em mim, de acordo com uma outra maneira de existir, a maneira própria da inteligência. Então, nós, seres dotados de conhecimento, temos a capacidade de receber formas na nossa inteligência, tá? Por isso aí, ele continua, diz o filósofo, que a alma é, de certo modo, tudo, tá? Então, a alma é capaz de receber as formas de todas as coisas. A gente vai ver como que isso acontece. Então, ele vai explicar na questão 84, o primeiro artigo na resposta. A forma sensível existe sob um modo na coisa, então, forma de copo, certo? Sensível existe de um modo na coisa que é exterior à alma, sob outro nos sentidos. Então, a gente tem uma forma no copo, a forma que existe, essa forma sensível, existe de outro modo nos sentidos. Então, quando eu vejo o copo, quando eu toco e sinto a temperatura do copo, quando eu escuto o barulhinho, que recebe, então, os sentidos recebem as formas das coisas sensíveis sem a matéria do copo. Com alguma matéria, vou explicar, tem que ser, mas sem a matéria do copo.
como a cor do ouro sem o ouro. O ouro recebe a cor do ouro. Não joga um pedaço de ouro lá no olho, senão a pessoa tinha que escolher. Você nasceu, o que você quer ver? Uma coisa só, né? Chegava lá, não via mais nada. Então, igualmente, o intelecto recebe as imagens dos corpos materiais e mutáveis sob um modo imaterial e imutável à sua maneira. Tudo bem? Então a gente tem uma forma que existe numa matéria. A forma que existe na matéria das coisas passa para os sentidos. Dos sentidos vai passar para a inteligência. E aí na inteligência já não mais de uma forma, segundo uma existência material, mas segundo uma existência imaterial. Tudo bem? Então vamos ver. O que nós temos então? De um lado, nos corpos, nós temos a matéria, que é a potência, uma potência capaz de receber formas. As formas são em ato. Então, o vidro deste copo, tá? De uma maneira geral, eu explico. O vidro deste copo, a matéria com que ele é feito, ele recebeu o formato, na verdade, né? Também aí recebeu um formato e aí se fez esse objeto copo. Então, esse formato no vidro compõe o objeto copo. Tudo bem? Então, a forma dos seres, ela é tanto a essência do ser, quanto os acidentes do ser. Então, o que isto é um copo. Quando eu digo que isto é, respondem a um copo, eu estou dando a essência da coisa, aquilo pelo que esse objeto se define. Esse copo é de vidro, certo? Agora, para ser copo, não precisa ser de vidro. É de um vidro transparente. Para ser copo, não precisa ser de vidro nem de vidro transparente. Então, eu poderia considerar o copo sem o material vidro. Eu posso considerar o copo sem a transparência dele, certo? E ainda continuo tendo uma ideia de copo. Então, eu posso conceber essas formas do copo sem a matéria que está nele, ok? Então, o que acontece? Isso que está nos corpos, materialmente, ele vai passar para o nosso conhecimento, certo? O que nós temos lá nos sentidos? Os sentidos também, eles têm uma certa matéria, tá? E uma matéria que pode ser informada. Então, os órgãos os nossos órgãos dos sentidos, assim fala, os órgãos dos sentidos, eles vão ter o quê? Eles têm a forma própria, o olho tem a sua forma própria, o olho é olho, ele é capaz, um órgão capaz de detectar ondas luminosas, tá? E mandar lá para o cérebro. E também o olho é capaz de receber formas que vem de fora dele, tá? Essa luz são formas que ele recebe, que são as espécies sensíveis. Tudo bem? Então, a gente vai ter nos sentidos também uma matéria, porque tem que ter uma semelhança, não tem? Então, para que a coisa chegue lá na minha inteligência imaterial, se passa direto da coisa material, direto, faz um pshim, e vira imaterial. Como é que a gente une essa coisa? Como é que a gente sabe que tem no meio do caminho, quer dizer, tem um caminho e as coisas vão andando assim, é imediato, né? É como o pensamento que a gente vai destrinchando como é que acontecem esses processos, tá? Mas tem uma escadinha. E sabendo os degraus dessa escadinha que a gente vê, claro, a coisa vai passando levemente de um modo de existência para um outro modo de existência, mas a gente consegue entender. Se fosse simplesmente joga lá, como
se não houvesse uma relação de... Esse caminho criando, como por exemplo, quando se diz que eu olho a coisa e na verdade assim, eu tenho a sensação do copo. E aí Deus infunde uma ideia na minha inteligência a partir daquela sensação que eu tenho de copo, tá? Isso aí, enfim, eu nunca li isso em Santo Agostinho, mas algumas pessoas interpretam como se fosse assim. Me parece um pouco estranho, mas enfim... Algumas pessoas querem dizer que a coisa seja assim, tá? Aí, claro, o gênio maligno lá do Descartes, ele vai fazer todo sentido. Então, o gênio maligno pode colocar as ideias erradas lá na minha inteligência, tá? Se eu olho o copo e é o gênio maligno que põe a ideia, tá? Então, mas não é. A nossa inteligência, naturalmente, tem a capacidade de tirar do copo a ideia do próprio copo. Tá bom? Então, aí o que vai acontecer? A partir dessas espécies sensíveis, nós vamos ter um processo passando pelos sentidos internos, eu já vou explicar para vocês, para chegar na inteligência formando as espécies inteligíveis e o conceito. Tá bom? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, o conhecimento, existem dois tipos de conhecimento. Então, como eu falei, o título lá da aula, o conhecimento é uma apreensão, certo? Então, toda vez que se é capaz de apreender ou ter em si alguma coisa que está fora de si, com os sentidos ou com a inteligência, isso é o processo de conhecimento. O processo de conhecimento, ele é muito análogo ao processo de ingestão de alimentos, porque, de fato, há alguma coisa fora de mim que eu recebo em mim e passa a fazer parte do meu ser. Aquilo que nós conhecemos forma o que nós somos. Porque aí tendo assumido um outro modo de ser. Tendo assumido um outro modo de ser, tá? Mesmo isso é um pouco analógico, porque mesmo a gente pega um alimento, a gente quebra o alimento em outras coisinhas que eles são captáveis, né? Assimiláveis. A gente quebra em várias moléculas que são assimiláveis por nós. Por isso, sempre que eu dou essa aula para as crianças, eu sempre falo, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, assim como a gente tem cuidado em não comer qualquer coisa, a gente não come veneno, a gente não vai, porque aquilo vai fazer parte constitutiva do nosso ser, então a gente não vai conhecer qualquer coisa, porque de fato uma ideia que está na nossa alma, como é que borra uma ideia na alma? Eu posso apagar um risco que eu faço na lousa, certo? Agora, como é que eu apago uma ideia que está na minha alma? Certo? Isso é uma coisa assim, é muito sério isso. Aquilo que vai para a alma fica lá, não sai. Então, se ficar, enfim, ouvindo coisas, falando coisas, vendo coisa que não se deve, coisas assim, enfim, ou que sejam imorais, ou que sejam esse excesso de ficção, aquilo, uma coisa ficcional, forma a nossa alma, isso passa a fazer parte constitutiva daquilo que nós somos, como um alimento constrói os nossos músculos, tá? Então, é muito importante a gente saber isso, que o processo de conhecimento é a apreensão, que está lá fora, passa a existir dentro de mim. Então, os sentidos. Isso aqui, essa parte são os órgãos do conhecimento sensível. Então, quando a gente está falando de sentidos externos e sentidos internos, se está falando do conhecimento animal, aquilo que nós temos em comum com os animais, tá? Esse conhecimento é, portanto, material. Certo? Então, há uma matéria que recebe
essas informações. Então, os sentidos externos são os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Eles são os que recebem as primeiras informações sobre as coisas, tá? Nós captamos as informações e essas informações, que se chamam tecnicamente de imagens, vão para o nosso cérebro, certo? Então, esses dados aqui captados pelos sentidos são jogados no nosso cérebro. Vai tudo em ordem, né? E vai para onde? Vai para esses 4 sentidos que são os sentidos internos, tá? O primeiro é o sentido comum. O que faz o sentido comum? O sentido comum é aquele que vai reunir as informações. Então, se eu tenho essa... Como é que eu sei que esse som vem do copo? É o meu dedo que sabe? Não. É o ouvido que sabe? Não é. É a visão que sabe. A visão sabe que tem o dedo se aproximando do copo. O cérebro sabe, né? Enfim, vê. Como é que a gente sabe que tudo isso corresponde a um único objeto? Tá? Porque cada sentido é especializado. O ouvido só ouve, o olho só vê, o dedo só faz um negócio assim, tá? Então, sente eu sempre esqueço o nome. Textura. Textura, resistência, isso, tá? Agora, tem alguma coisa, nós compreendemos tudo isso num bloco, certo? Quem faz isso? O sentido comum, tá? Então, o sentido comum, ele reúne informações trazidas pelos sentidos. Eu vou dar uma explicação simples sobre esses sentidos internos, tá? Dá para complicar bem mais isso, mas como eu gosto de uma coisa esquemática assim, e para dar para as crianças fácil para eles entenderem, então a gente tem o quê? Entre esses sentidos aqui a gente tem um que forma coisas e um que guarda, outro que forma e outro que guarda, tá? É claro que, como eu falo, repito para vocês, eles são mais complexos do que isso, eles têm várias funções, mas basicamente a gente tem também em nós essa estrutura de produção e recepção, Então, o sentido comum reúne informações e joga essas informações na imaginativa. O que é a imaginativa? Eu gosto de pôr imaginativa, porque se a gente põe imaginação, aí mistura com um monte de outras coisas, tá? Mas é isso, em princípio, essa capacidade que nós temos para receber, essa faculdade de guardar informações reunidas pelo sentido comum, certo? Com essas informações, eu posso fazer o quê? Reunir informações diferentes, certo? Eu posso relacionar essas informações. Quem é que relaciona informações? A cogitativa ou estimativa. A cogitativa ou estimativa, por que tem esses dois nomes? Porque ela é cogitativa nos homens, porque ela funciona a modo de silogismo, ela tem passos, ela se assemelha bastante ao raciocínio, ou estimativa nos animais. É isso que faz com que os animaizinhos sejam treináveis, tá? Então, aquelas experiências lá, toca o sino sempre que vai chamar o cachorrinho para dar comidinha para ele. Tá? Uma diferença que o padre Ripperger dá entre a cogitativa e a estimativa é que a estimativa nos animais está sempre ordenada a uma ação, sempre. E ela só vai considerar a imagem e vai fazer uma associação entre as espécies sensíveis em vista a uma ação. E a cogitativa do homem não está necessariamente ordenada a uma ação, mas ela pode ser imparcial, indiferente. Né? Por isso que ela pode servir para o conhecimento, porque ela não está sempre útil para alguma ação, ela pode ser desinteressada, associar de modo desinteressado as espécies sensíveis. Tá.
Não é para fazer esta coisa aqui, mas É. o homem pode fazer um planejamento qualquer, associar por razão nenhuma, é isso? Não, por uma razão só de conhecimento. Isso. Mas Tá, ser uma... de modo desinteressado. O elefante só associa lá a questão da rampa. Quando ele está diante de um problema... Quando caiu o elefantinho Isso. lá no rio, como é que ele vai fazer aquilo? Isso faz aquilo. Certo. Nós podemos pensar sobre cogitar sobre triângulos Uhum. só por reparar. Sim. E ela tem no homem também o poder de reformular a espécie sensível que ele faz de algo. Tanto reformular, deixando ela mais precisa, mais de acordo com a realidade, quanto distorcer. Então, por exemplo, o Adriano Pereira fala, quando a pessoa ela quer se convencer do mal, É pela cogitativa. ela força a cogitativa a deformar a espécie sensível da ação má, ressaltando aquelas coisas que são boas e o aspecto bom ele representa de modo muito vivo a parte boa e fazendo um ponto cego, né, ou minimizando o que é prejudicial. Ou seja, ela E é reapresenta... só assim que o apetite sensível consegue se mover para a ação má. Porque o apetite sensível, né, ele é um movimento, é uma paixão. A pessoa, para ela querer a ação má, ela precisa ter a paixão para aquilo. E a paixão é o movimento do apetite sensível pela imaginação de bem e do mal. Não existe paixão sem imaginação. Então, se a pessoa imagina algo mal como realmente mal, ela vai ter repugnância por aquilo. Então, a vontade lá, quando ela está com dilemas morais e ela quer fazer o mal, a pessoa que optar pelo mal, ela tem que deformar a espécie sensível para que aquilo não seja repugnante. Bom, enfim, essas relações feitas aqui pela cogitativa é guardada na memória. Por isso que, então, justamente porque há uma coisa guardada é que se pode fazer esse treinamento nos animais, tá? Então, diante de um estímulo, o animal vai reagir sempre de uma certa maneira, tá? Então, vamos lá. Aí, como é que vai funcionar? A forma dos corpos, então, a gente tem, como eu falei para vocês, essa escadinha de ato e potência. A forma dos corpos, nos corpos, é material, certo? Então, ela é material em ato, certo? Ela é realmente material. Então, a forma de copo aqui está materializada. Os sentidos que vão receber estas formas aí, os sentidos vão receber as formas acidentais, certo? Os sentidos, eles têm que estar em pura potência para as formas materiais, certo? Então, o olho que vai ver as cores, ele tem que estar negro. Então, se tem já alguma interferência de cor no olho, por isso quando a gente está num lugar muito claro e vai para um lugar menos claro, o que acontece? O olho está marcado já com uma certa luminosidade. Nós não vemos bem a coisa. Então, para que se veja bem, o olho tem que estar vazio de informação, certo? Ele tem que estar lá, por isso que tem que manter a câmera escura lá do olho, tá? Então aqui, os sentidos eles estão em potência para as formas materiais. Então, o meu ouvido está sempre em potência para ficar ouvindo as coisas. Quando a gente está com aquele zunido no ouvido, já tem um som, a gente não escuta as coisas direito, tá? Sabe quando fica com muito som assim, depois fica um negócio que a gente não ouve direito. E aí, então, o que vai acontecer? A forma dos corpos, então, vão ser recebidos materialmente, certo? Então, a forma que está nesse copo, que é uma forma material, vai ser recebida por uma outra matéria, que é a matéria dos órgãos dos meus sentidos. Então, ela passa de forma em ato no copo para uma forma que atualizou os meus sentidos. Então, é uma forma que marca a matéria do copo, vai passar a marcar a matéria dos meus sentidos. Tudo bem? A forma dos corpos
vai estar agora na sensação. Isso, porque os sentidos, eles têm uma forma própria, eles têm a forma deles própria em ato, certo? Que é de receber certos estímulos, tá? Mas ele vai receber então, porque qual que é certos estímulos? O que acontece? Por que é importante falar isso? Agora eu lembrei que eu queria falar para vocês. Se a forma desse copo marca o meu olho, porque a matéria-prima, ela é capaz de receber qualquer forma, certo? Então, uma matéria sem determinação, absolutamente, ela pode ser informada por qualquer matéria. Por que o meu olho vê o copo e não vira copo? Meu corpo tem matéria. O copo tem uma forma. Eu recebo a forma do copo. Por que o meu olho não virou copo? Porque o meu olho tem uma forma própria que lhe dá uma essência. E ele recebe a forma do copo como um acidente nele. Tudo bem? Assim como eu ponho uma tinta, faço qualquer coisa assim, sujo o copo, ele, enfim, recebeu, ele ficou com... Passa uma tintinha, passa qualquer coisa, ou diminui, corta o copo, ele vai ter uma outra forma. Sem deixar de ser copo, ele vai receber um acidente, certo? Então, o olho tem uma forma própria, essencial, e ele recebe a forma do copo como um acidente nele, certo? O ser do copo, então, ele é dotado dessa capacidade também. De ser apreensivo. Os seres de ser aprendido, produzir essa impressão em Sim. nós. Nós temos a capacidade de absorver, mas ele também de produzir. Ele tem essa capacidade de produzir. Por quê? Do copo pode Da mesma secundar- maneira como eu vejo que há uma matéria no copo e há uma forma que determina o que essa matéria vai ser. Então veja, existe uma coisa que é matéria, existe uma coisa que é forma. Matéria e forma são princípios incompletos do ser, certo? Princípios incompletos. A matéria, o princípio incompleto de recepção, e a forma, o princípio incompleto de atribuição, eu não sei como fala isso, é a forma que dá o ser para a matéria, tá? Uma determinação. De ser pra matéria. Tá? Então, a forma é o princípio determinante e a matéria é o princípio que recebe essa determinação. São princípios incompletos. Então, porque há uma forma nesse copo que é diferente da matéria, essa forma pode ser recebida por mim. Então, sim, o copo, porque ele tem uma forma Acho que faz o copo compreensível. compreensível, tá? Faz o que ele ser o que ele é, faz com que ele seja também compreensível. Tudo bem? Tá. Depois, essa forma material, isso. Agora, então, o que acontece? A forma dos corpos como sensação nos órgãos dos sentidos, passando lá para os nossos sentidos internos, acho que até nos sentidos externos eu falo assim, ela marca o que? Agora existe essa forma em mim, certo? Agora a forma do copo que está em mim, ela é algo em mim, certo? É uma forma que não me transformou em copo, mas é a forma exatamente daquilo que está lá. São as espécies sensíveis. Então, as espécies sensíveis em mim, elas estão na matéria, então elas são formas materiais. Por que elas são formas materiais? Porque elas estão marcando a matéria do meu corpo, quer sejam os sentidos externos, quer seja o meu cérebro lá com os sentidos internos. Essas espécies sensíveis, elas são potencialmente imateriais. Porque potencialmente, a gente fala forma. O que é forma do copo? Uma coisa que a gente fala, que a gente percebe que não depende dessa matéria, mas que aqui está presa na matéria. Mas ela pode ser recebida de maneira imaterial. Mas nem no copo, nem nos meus sentidos, quer externos, quer externos. Então eu tenho uma forma em mim, ligada à minha matéria,
que ela é potencialmente imaterial. O que eu preciso para que ela deixe de ser potencialmente imaterial? Eu preciso de alguma coisa que seja ativamente ou atualmente imaterial. Isso é a minha inteligência. Então, o intelecto agente, ele é inteligível em ato, certo? Então, a minha inteligência é algo que ela é imaterial e ela age, certo? Transformando, enfim, ela não recebe, na verdade quem recebe é o intelecto passivo, ela faz coisas imateriais, certo? Então ela é imaterial e o que ela vai fazer? Ela vai ser responsável pela abstração. O que é abstração? É a consideração imaterial daquilo que é material, que está na matéria. Então, olhando para o copo, eu considero que é copo sem a materialidade do copo. Quem que faz isso, então? É o intelecto agente, certo? Então, nós temos um intelecto, não é parte, porque o que é imaterial não tem partes. Uma operação. Nós temos uma operação na nossa inteligência, que é uma operação que produz coisas imateriais, certo? E uma outra parte que é que é o intelecto paciente, que é aquilo que vai receber coisas imateriais, tá? Então, as formas sensíveis nos sentidos internos, elas informam, por meio dessa operação do intelecto agente, elas informam a minha inteligência, certo? E nós formamos, a partir dessa forma inteligível que está no intelecto, conceitos que nós depositamos, por assim dizer, no nosso intelecto paciente. Tudo bem? Paciente por quê? Porque é aquele que recebe informações. Então, nós temos a capacidade de receber informações inteligíveis, certo? O conhecimento intelectual, ele tem essa capacidade de receber informações imateriais. Como? A partir de formas que vêm de uma matéria exterior, passam pela matéria dos meus sentidos, e da matéria dos meus sentidos elas passam pela operação do intelecto agente para o meu intelecto paciente, e eis que nós conhecemos as coisas de maneira imaterial, as coisas materiais. Então há algo aqui na realidade que é captável pela minha inteligência. E a inteligência, por outro lado, tem essa capacidade de receber informações, de atualizar aquilo que é potencialmente imaterial. Tudo bem? Bom, com isso a gente tem, por um lado, essa O conceito de copo é o copo existindo agora dentro da sua inteligência, dentro de você. Isso, tá? Então o conceito de copo agora ele existe na minha inteligência, como coisa produzida por mim, certo? A partir de uma informação que está lá, mas de uma coisa que veio daqui do copo, que alteração ele sofreu? Ele sofreu uma atualização, ele é capaz, ele tem nele uma imaterialidade em potência, que é atualizada por quem? Pela minha inteligência. Então, há alguma coisa que está aqui, está na minha inteligência, ao modo da minha inteligência imaterial. Tudo bem? Tá claro? Bom, é assim que a gente garante que há uma adequação, então há uma semelhança e há uma apreensibilidade. Há algo na realidade e há algo na minha inteligência que se complementam, certo? E é assim que nós fazemos o conhecimento. E é assim que é possível que aquele conteúdo que há na minha inteligência seja adequado com o conteúdo que está nas coisas, que é exatamente o que é a verdade, a adequação entre res et intellectus, a coisa
e o intelecto. Dúvidas? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. São Bento e São Mauro, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.